Olá, muito bom dia. Você que acompanha a programação da TV Mais. Falamos ao vivo agora, 15 minutos para o meio-dia, 11h45, e falamos direto do plenário da Câmara de São Bernardo do Campo, onde desde as 9 horas da manhã os vereadores estão discutindo os principais temas da cidade. E essa discussão que nós vamos trazer, vamos transferir nesse momento para você que nos acompanha, morador de São Bernardo, na sua casa, na sua residência. Para isso, temos a presença de dois vereadores aqui, e esse é o espaço normalmente que a imprensa utiliza para falar com os vereadores aqui em plenário. Então é já para você que está em casa se habituar. Primeiro quero apresentar o vereador pelo Partido dos Trabalhadores, José Clóvis. Clóvis, obrigado pela entrevista, tudo bem? Obrigado, Leandro. Bom dia, telespectadores. Estamos aqui na Câmara para discutir e responder qualquer questão. Também conosco o vereador pelo PPS, Julinho Fusari. Julinho, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Leandro. Bom dia, vereador Clóvis. Bom dia a todos os telespectadores. E mais uma vez agradecer a oportunidade de falar com todos os telespectadores da TV Mais. Bom, e já reportando um pouquinho o cenário que está aqui, mais uma vez uma sessão com a presença bastante efetiva da população, muitos pais, e ainda repercutindo a questão da merenda escolar. Clóvis, como é que está essa situação nesse momento? Há uma deliberação do governo de tentar rever, há uma possibilidade de rever. Hoje tinha expectativa da secretária Cleusa Repulho de Educação vir à Câmara, mas isso não foi concretizado, o que deve acontecer aí até meados de março. Como é que o PT tem se posicionado internamente e o questionamento dos vereadores em relação a ela? Bom, nós temos cobrado lá do Executivo, inclusive hoje cobrei o presidente da Câmara enquanto presidente da Comissão de Educação. Como é que está a tratativa lá? Nós temos um regimento interno, como eu disse, o regimento tem que ser cumprido. Tem 30 dias para o Executivo responder aí, trazer a secretária até aqui numa sessão ordinária da Câmara. Vamos aguardar esse prazo. Foi aprovado na sessão antepassada, né, retrasada, a convocação da secretária. Ela vai vir aqui para nos explicar. Foi o que eu sempre digo, a gente tem que, vamos ouvir lá para ver quais são as explicações, se tem explicações a respeito dessa questão da merenda, como é que está. Eu tenho visitado algumas escolas, conversado com diretores, com professores. Tem ouvido reclamações? Tenho ouvido reclamações, tenho ouvido também alguns diretores que são a favor de como está, dizem que vai melhorar mais ainda a merenda de São Bernardo do Campo. Isso acho que depende muito da região que você está e da quantidade de aluno por escola, eu acho que do jeito que é servido a merenda. Me parece que, caso a caso, acho que a solução se daria melhor. Perfeito, Clóvis. E falando em caso a caso, Julinho, inclusive por a iniciativa do teu mandato, nós tivemos a merenda restabelecida na região do Pós-Balsa e também na última semana a informação da região do Fátima ali no Demarque. Isso pode acontecer em outros locais também? Você tem feito contato com a promotoria? Como é que está essa situação? E você vê recuo do governo em relação a isso? Olha, Leandro, é muito importante pautar que, independente da questão do recuo do governo recuar nessa questão, o mais importante é que as nossas crianças tenham a merenda de volta. Isso é o mais importante. Essa questão extrapola a questão política. É uma questão realmente de alimentação das nossas crianças. No primeiro momento, eu procurei o promotor, fiz uma ação junto à Promotoria da Infância e Juventude, prontamente fui atendido, levei essa questão do pós-balsa, ele foi lá, conversou com os pais, com as mães, viu a dificuldade, ele oficiou a secretária para que retornasse a merenda no pós-balsa, isso foi atendido, retornou a merenda no pós-balsa, visitei também algumas escolas agora do Areião, fiz mais uma vez uma representação junto ao Ministério Público para que pudesse retornar naquelas escolas também, demonstrei para ele as dificuldades daquela população, das crianças que lá estão, a necessidade da merenda escolar. Ele visitou, concordou comigo, disse que faria essa representação. Hoje, inclusive, a gente tem uma notícia que chegou aqui na casa, dizendo que ele estará se manifestando ao prefeito com relação ao retorno da merenda para toda a nossa cidade, mas principalmente no primeiro momento para as regiões menos prestigiadas, para as regiões periféricas da cidade de São Bernardo do Campo. Agora, Clóvis, independentemente da secretária não ter falado ainda oficialmente aqui à Câmara, a base governista, houve uma tentativa de diálogo para entender o que teria fundamentado essa decisão do governo Marinho? Sim, a gente conversa sempre, inclusive pedimos uma reunião agora com o prefeito novamente para a gente conversar sobre esse assunto mais uma vez. Até por causa desse problema de agenda, né, da secretária. Porque se ela pudesse ter vindo hoje, já teríamos resolvido, mas infelizmente não foi possível isso, devido a esse choque de agendas, devido a esse pouco tempo. Eu acho que nas próximas conversas a gente vai chegar numa solução para esse problema. Você particularmente acha, e não sei se é opinião só sua ou dos demais vereadores do PT, que essa decisão deveria ser revista,
Na verdade, Leandro, eu não sei exatamente qual é porque eu visitei várias escolas. Na verdade, na maioria das escolas que eu visitei, não teve tanto problema. As diretoras com quem eu conversei, algumas disseram, olha, tem um probleminha aqui, tem um probleminha ali que a gente consegue ajustar, outras tem um probleminha aqui, tem um probleminha que a gente consegue ajustar, algumas foram mais críticas, mas aí pegou mais uma questão política. Na verdade, eu acho que o que mais faltou foi diálogo, não foi necessariamente troca ou falta de merenda. Eu acho que não tem nenhuma criança saindo da escola com fome. Isso eu falei aqui na sessão passada que eu poderia garantir, e eu garanto, não deve ter nenhuma criança saindo da escola com fome. Até porque, se tem alguma criança, eu vou repetir, se tem alguma criança que está vindo para a escola sem se alimentar, aí é um problema que extrapola só o problema da educação. Nós temos que trazer isso para a saúde, para a questão social, porque aí tem problema na família também. Porque se a criança está chegando na escola sem comer, a família também deve estar com algum problema e a gente tem que tratar isso mais além do que simplesmente na questão da educação. Tem que trazer para uma questão social, tem que visitar essa família, porque a gente tem que saber o que está acontecendo em casa. Eu respeito o meu colega, o vereador Clóvis, mas eu discordo dele quando ele diz que nenhuma criança está ficando com fome. Eu visitei algumas escolas, inclusive recentemente 2 no Areião, e relato de professores, relato dos próprios pais, dos quais eu tenho que acreditar neste relato, as crianças realmente estão reclamando da falta de alimentação. Também é oportuno o que ele disse, existe um problema social, mas este problema social estava sendo combatido através da merenda escolar. Uma cidade tão rica como São Bernardo do Campo, um orçamento de 1 bilhão aprovado nessa Câmara Municipal para a educação. Eu não acredito que o corte na educação tem que ser feito na merenda das nossas crianças. As crianças estão indo para a escola e muitas vezes o pai e a mãe hoje trabalham. As crianças chegam na escola sem o café da manhã, só têm o almoço. E quem entra à tarde, existe o caso de criança, que era o caso que aconteceu no pós-balsa. A criança saía 10h30 de casa, 11 horas estava no ponto de ônibus, para poder chegar na escola. Ia sem o almoço e passava o dia inteiro sem comer nada, ficava só com o café da tarde. Então, realmente, essa questão precisa ser revista de forma urgente. É uma questão que extrapola a questão partidária, Leandro. Agora, nesse momento, até para a gente atualizar com os nossos moradores, telespectadores, a sessão está suspensa, os vereadores estão fazendo discussões e o tema em debate nesse momento diz respeito às contas do prefeito Luiz Marinho, referentes ainda ao exercício de 2012. Clóvis, chegaram essas contas aqui, estão em pauta, algumas ressalvas do Tribunal de Contas, mas aprovadas as contas. A expectativa é que isso tenha tranquilidade para ser ratificado aqui no plenário? Eu creio que sim, até porque toda a comissão mista formada por todos os líderes dos partidos, você pode ver que tem unanimidade de assinaturas de todos os líderes dos partidos, assinaram o parecer pedindo pela aprovação. Obviamente vai ser discutido pelo plenário agora, eu ainda vou me manifestar, quero dar uma analisada quando chegar a hora de discutir no plenário, quero ver com mais carinho isso para ver se está tudo de acordo, até porque o meu líder assinou, mas eu também ainda não tive... Não li, na verdade, o parecer todo para saber se tem algum detalhe a ser tratado. Se tiver, não há problema nenhum a gente adiar e de votar na semana que vem. Não há sangria desatada nessa questão. Julinho, também em relação a isso, inclusive agora há pouco você propôs que fosse adiado por uma sessão essa análise. Qual que é a tua avaliação inicial? Olha, é muito importante que nós tenhamos tranquilidade para votar os projetos. É oportuno, a fala do Clóvis, do vereador Clóvis, foi bastante oportuna. As contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, mas existem algumas ressalvas e estão pontuadas aí. Nós precisamos realmente analisar, ir a fundo nessas questões das ressalvas, até para a gente poder realmente tomar conhecimento o porquê dessas ressalvas, né? E poder, se ter a tranquilidade, que se tiver tudo ok, votar a favor das contas, votar a favor do parecer do Tribunal de Contas. Julinho Fusari, vereador pelo PPS, obrigado mais uma vez pela participação, boa sessão. Obrigado, Leandro. Obrigado ao vereador Clóvis. Obrigado a todos os telespectadores. Estarei sempre à disposição da TV Mais e todos os telespectadores quando for convidado. Da mesma forma, José Clóvis, vereador pelo PT. Aliás, é bom destacar aqui que o Clóvis é um dos únicos vereadores do PT que topou falar sobre esse assunto da merenda. Há 2, 3 sessões, todos os vereadores do PT criticavam aqui no plenário, mas depois de tomar puxão de orelha do Passo, ninguém mais quis falar. Então, obrigado pela entrevista, Clóvis, e estamos à disposição também, viu? Boa sessão. Obrigado, Leandro. Obrigado à TV Mais, a todos os telespectadores. Obrigado, Julinho. Estamos aí. Precisando, estamos aí. E a gente vai seguir acompanhando aqui direto da Câmara de São Bernardo todas as informações. Você ligado aqui direto da Câmara.